Jesus Cristo, Ele só quer que a gente permaneça. Ele só quer que a gente confia. Ele só quer que a gente venha viver 100% na dependência dEle. Amém, pessoal? Amém. E como é que eu vou viver a dependência dEle, pastor? Quando eu começar um propósito como Ele e terminar. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que ainda não faltou nenhuma quarta-feira, não deixa de vir quarta-feira que vem. Você vai ver que isso vai ser bênção para a sua vida. Amém. Amém, pessoal? Graças a Deus. Graças a Deus. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Por favor, no livro de Atos. Atos capítulo 5, no versículo 17. Atos capítulo 5, no versículo 17. Em nome do nosso eterno e soberano Jesus Cristo. Atos capítulo 5, no versículo 17. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso. Se você não sabe Aonde seguir? se você percebe E não quer mais. e não quer mais fingir, Levante a cabeça levante a cabeça e não olhe para trás. Chame Deus, chame Deus, chame Deus. chame Deus. Se tua vida Se tua vida nada é um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Eu vou pedir a sua atenção. Amém? Atos capítulo 5, no versículo 17. Igreja, o inimigo ele tende a tentar de todas as maneiras, ele tende a usar de todas as artimanhas para impedir o propósito de Deus na nossa vida. Parece até que é repetitivo isso, mas você precisa entender uma coisa: enquanto você confessar o nome de Jesus, vai haver luta. Enquanto você confessar o nome de Jesus, vai haver afronta. Enquanto você confessar o nome de Jesus, Ele vai fazer você se safar de toda e qualquer situação que você tiver de enfrentar. Porque numa batalha espiritual, aonde tende a ser travada entre o bem e o mal ele só consegue vencer o bem quando a gente não consegue viver na dependência de Deus. Por isso que você precisa entender uma coisa: nada e nem ninguém pode ser motivo para mim caminhar na presença de quem? Na presença de quem? A chuva não pode me impedir, o tempo, o calor, o frio, a dor, nada pode me impedir de buscar a presença de Deus.
Amém, pessoal? O título dessa palavra diz assim, ó: a prisão de quem? A prisão de quem? Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus encontrou homens, vão si, corajosos lá atrás, e não retrocederam para enfrentar as prisões, para enfrentar as acusações, para enfrentar o inferno, para que a gente viesse a ter oportunidade nos dias de hoje. E se nós tivermos a mesma postura, a mesma visão, o mesmo propósito, no dia de amanhã, os nossos familiares, as pessoas que nos conhecem, que andam ao nosso redor, vão entender que eles também vão estar aqui, porque um dia você perseverou, você foi forte, você resistiu, você deu a volta por cima, e o Deus que está na sua vida vai passar a ser o Deus da vida deles. Amém, pessoal? Por isso que eu vou enfatizar isso dentro de você. Enquanto você confessar o nome de quem? Jesus, vai haver luta, vai haver desafio, mas fica em paz, porque no nome do Senhor você vai vencer todas as batalhas. Diga glória a Deus. E aqui a Bíblia diz assim, ó: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de quê? De inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Igreja, o que é que fez os apóstolos serem presos mesmo? É que aqueles homens tinham o quê? Inveja. A inveja tende a cavar poços, abismos sem fim. Por isso que a gente nunca pode comparar a nossa vida diante de quem? Com a vida das pessoas que vivem no mundo lá fora. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo comparações. É ou não é? Sim ou não é isso? O fulano não vai a lugar nenhum e ele tem tudo. Quem já ouviu alguém dizer isso? Sem ele perceber, ele usa o nome de Jesus, ele, para poder colocar para fora o que é mesmo? O quê? E é exatamente a inveja que fez aqueles homens do passado, religiosos, homens que aparentemente tinham cultura, a inveja deles que levou eles a prenderem quem? Os apóstolos. Igreja, quando a gente vive para agradar a Deus, a gente tende a contrariar o mundo. Quando a gente vive para fazer a vontade de Deus, a gente tende a ser mal compreendido, a gente tende a ser rejeitado. Os apóstolos no passado, eles pagaram esse preço, sim ou não, igreja? Pagaram ou não pagaram? Pagaram. Porque eles sabiam que para eles o que importava não era a opinião dos outros, mas sim o que eles escolheram em Jesus Cristo, José, como caminho, como verdade e também como vida. Ou seja, os apóstolos de Jesus, eles escolheram Jesus Cristo como propósito de vida. Se a gente trazer para os dias de hoje, e se a gente também escolher Jesus Cristo como prioridade de vida, o inimigo tende a tentar usar pessoas invejosas, mas eles não vão conseguir prevalecer diante da nossa fé e da grandeza do Deus que nós servimos. Amém, pessoal? Pergunta o vizinho aí se ele está entendendo. O que o vizinho falou para você? Falou, tá? Você que está me assistindo nesse momento, nessa rede social, você consegue entender isso, querido? Quando você escolhe Jesus Cristo como proposta de vida, o inimigo tende a tentar de todas as maneiras te vencer, mas ele, Jesus Cristo, vai fazer você ser
muito mais do que um vencedor. Amém, pessoal? E continuando, diz assim, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-os no templo, dizeis ao povo todas palavras da onde? Todas as palavras da onde? Desta vida. Jesus Cristo libertou eles do cárcere, porque Jesus Cristo entendia que era necessário que a palavra de Jesus, os mandamentos de Jesus Cristo, teriam que ser pregados, teria que ser divulgado. Diga glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Igreja, quando o seu propósito for de glorificar o nome do Senhor, Ele tende a te livrar de qualquer prisão. Quando o seu propósito for de exaltar o nome de quem? Sem querer mostrar nada para ninguém do que você é, mas sim deixar a glória de Deus exalar na sua vida, esse Deus, esse Senhor, Ele tende a de nos livrar de todas as cadeias. Amém, pessoal? Graças a Deus. Quem quer que o nome de Jesus venha ser glorificado na sua vida? Fala assim: eu quero, pastor. Quer mesmo? Você que está aí do outro lado, você quer? Então entenda isso. É necessário que nós venhamos ter a alegria, a satisfação. Posso continuar falando? O compromisso, dona Cida, de divulgar as palavras de Jesus Cristo. Coisa que nos dias de hoje é muito raro da gente ouvir. Como assim, pastor? Não tem igreja para tudo quanto é lado? Sim. O evangelho está sendo pregado nas televisões, nas rádios? Sim. Mas a grande maioria pregam para si própria. Pregam, filma aqui, meu filho. Pregam para o seu próprio vento. Pregam para o seu próprio quê? Não para a glória de quem? Não para a glória de Deus. Amém, pessoal? Amém. E aqui diz assim, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo, e eles faziam o que mesmo? E eles ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo, não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram e dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e a sentinela nos seus pontos juntos às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos aonde? Lá dentro. Os apóstolos não teriam sido presos? Sim ou não, eles? E quando eles foram lá buscar eles, para eles receberem a condenação, os guardas estavam no mesmo lugar. As correntes estavam traçadas nas grades do mesmo jeito. Os cadeados estavam todos fechados. Quando você assume Jesus Cristo, Ele não precisa fazer barulho para mostrar para você que as cadeias estão caindo. Ele não precisa de chave para abrir porta. Ele não depende de ninguém para ele poder surpreender o seu adversário.
Por isso que é importante você entender uma coisa: independente do que fizeram, do que falaram, ou que estão tentando fazer contra a minha alma, eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e que através da minha fé no Evangelho de Jesus Cristo, Ele é especialista em abrir cadeias, em passar por qualquer tipo de sentinela, sem deixar eu e você ser notado. Está entendendo, querido? A gente precisa trazer isso, querido, para dentro de nós nos dias de hoje. Porque não é um problema financeiro que pode roubar a tua fé. Não é um problema de saúde que vai impedir você de acreditar. Não é um problema com o marido, com o filho, ou qualquer tipo de problema que vai impedir você de continuar dependendo de quem? Continuar dependendo de quem? De Deus. Porque aqui a gente aprende, queridos, com essa palavra, que Jesus Cristo deu ordem para anjos, para ir lá livrar os apóstolos, sem abrir uma porta, não tem que ser. Você que está aí do outro lado, Ele livrou os apóstolos, sem Ele abrir um cadeado, uma corrente, mostrando para nós, nos dias de hoje, que aquilo que Ele tem como proposta de vida para mim e para você, não vai ser cadeias, não vai ser inveja, não vai ser homens que vai impedir o plano de Deus de acontecer na nossa vida. Amém, pessoal? Graças a Deus. Quem está entendendo, diga eu. Por isso que a gente precisa, igreja, colocar a nossa vida 100% na dependência de quem? Na dependência de Deus. E continuando, diz assim, ó: quando os capitães do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram o quê? Perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Quando os homens que mandaram prender eles ficaram sabendo dessa notícia, eles ficaram de boca, o quê? De boca aberta. Vamos trazer para os dias de hoje? Deus tende a deixar o inferno de boca aberta. Amém, pessoal? Sabe por quê? Porque o inferno não vai poder impedir que você venha chegar aonde você projetou dentro de você. Os apóstolos entendiam que Deus contava com eles para nascer a igreja do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Amém. Você sabia que em cada um de nós tem uma igreja? Fala para o vizinho: vizinho, você é uma igreja do Senhor. Graças a Deus. E se você alimentar isso dentro de você, você que está aí do outro lado, você vai gerar muitos membros. Diga glória a Deus. Se ou não, igreja? Porque a partir do momento que eu entendo que eu faço parte da igreja de quem? Deus. Como os apóstolos entendiam, não vai haver cadeado, não vai haver tranca que vai me impedir de atingir todos os meus objetivos. Amém, pessoal? Você pode estar hoje, de repente, sendo refém de uma situação. Isso não quer dizer que você vai ser prisioneiro pro resto da vida. Isso, você pode estar sendo hoje prisioneiro, por exemplo, de uma dor ou de uma doença, sei lá, de um problema, de uma notícia ruim. Isso não quer dizer que isso veio para te matar ou que isso tende a fazer você desistir. Quando você entende que você é a igreja do Senhor nos dias, você entende que você tende a gerar muitos membros para a glória de quem? Para a glória do Senhor. Amém, pessoal? Amém. Pode até parecer
repetitivo, mas eu vou te pedir mais uma vez, posso? Pode. Fala para o vizinho, vizinho, você é a igreja do Senhor. Você que está aí do outro lado, você é a igreja do Senhor. Deus, Ele quer gerar em você uma igreja forte. Amém, pessoal? Os apóstolos, eles entendiam isso, José. Por isso que eles não temiam nada. Glória a Deus. E continuando, diz assim, ó. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando quem? O povo. Nisso, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados por quem? Pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossas doutrinas e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos fizeram o quê? Fizeram o quê? Pedro e os apóstolos, eles fizeram uma afirmação sem sombra de dúvida, porque eles entendiam que verdadeiramente Jesus Cristo era naquela época o Salvador do mundo, como nos dias de hoje. Jesus Cristo, Ele é o nosso único e soberano Salvador. Então a Bíblia está dizendo que eles fizeram uma afirmação. Igreja, você está preparado para você dar provas para Deus de que você confia nele? Quem está preparado? Você que está do outro lado aí, você está preparado? Fala assim: eu estou, pastor. Está mesmo? Então enfrenta esse problema que você está vivendo hoje. Torce para cima, provoca, dá a volta por cima. Aí você vai estar também fazendo o quê? Uma afirmação que verdadeiramente Jesus Cristo é o seu único Senhor. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos ver o que eles afirmaram? E aqui diz assim, ó: antes, olha o que Pedro e os apóstolos responderam: antes importa obedecer a quem? A Deus do que? Olha a atitude deles aí, irmão. Eles entendiam que para eles só importava obedecer a quem? A Deus. Ah, pastor, lá no meu local de trabalho ninguém acredita em mim, mas Deus acredita em você, e daí? Diga glória a Deus. Ah, pastor, na minha vizinhança todo mundo me critica, mas o Espírito Santo te elogia, e daí? E daí? Ah, pastor, está todo mundo olhando para mim com o olho grande, porque eu troquei de carro, e daí? Deus te abençoou, e daí? Igreja, se Deus, através do nome de Jesus Cristo, Ele acredita em nós, Ele investe em nós, Ele dá oportunidade para nós, e Ele nos livra de todas as cadeias, o que mais importa para nós? O que mais importa para nós? O diagnóstico do médico tem mais peso do que a palavra de Deus? O que Deus está determinado a investir em você é menor do que o que o homem pensa a teu respeito? De maneira nenhuma. Diga glória a Deus. Pedro e os apóstolos estão dizendo: olha, entenda uma coisa, para nós o que importa é que nós venhamos obedecer a
mas nós não vamos parar. Glória a Deus. Quanto não são as vezes que as pessoas hoje enfrentam luta e o primeiro pensamento que vem na cabeça delas é o quê? Parar, jogar tudo pro alto. Sim ou não, igreja? Sim. A igreja do Senhor hoje ela existe porque eles tiveram esse posicionamento diante da doutrina dos homens, diante da lei dos homens. Eles tiveram esse posicionamento. Se nós também tivermos esse posicionamento hoje, diante dessa sociedade hipócrita, diante desse mundo contaminado, diante da opinião do fulano, do beltrano, esse Deus que é o Deus deles, vai passar a ser o nosso Deus também nos dias de hoje. Amém, pessoal? Graças a Deus. E todas as vezes que nós nos vemos prisioneiros de alguma investida de Satanás ou de quem quer que seja, esse mesmo Deus, ele tende a abrir porta onde não existe. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? E aqui diz assim, ó, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de todos. E a remissão de todos os pecados. Os apóstolos, através, aqui Pedro fazendo essa narrativa, está dizendo para eles: olha, para nós entendemos o seguinte, que Deus, Ele exaltou a Jesus Cristo, esse homem que vocês mataram, na condição de príncipe. Na condição de quê? De príncipe, para que todos que forem e acreditarem no nome dele venham ter o arrependimento, e venha ter uma oportunidade de se reconciliar com quem? Com Deus, para uma nova vida. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pergunta o vizinho se ele está entendendo. Ele falou para você que está entendendo. Então fala para ele: você não dorme não, porque igreja não dorme. Fala para ele. Glória a Deus. Você que está do outro lado aí, não dorme não, querido. Igreja do Senhor não dorme. Igreja do Senhor é vigilante. Diga glória a Deus. Igreja do Senhor está atento. Os apóstolos, eles estavam atentos a todas as investidas. Por isso que eles não tinham medo. Sabe por quê? Porque eles tinham o guarda de Israel como seu escudo, e eles não temiam a cara feia, eles não temiam a inveja, eles não temiam a maldade daqueles homens. Vamos trazer para os dias de hoje? Nós também não podemos temer o quê? A nada e nem a ninguém. Diga glória a Deus. E continuando diz assim, ó, no versículo 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecado. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus ortogou aos que lhes obedecem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente obedece, você que está do outro lado, quando a gente obedece, a gente não vive ansioso. Quando a gente obedece, a gente não tem medo. Quando a gente obedece, a gente consegue permanecer. Quando a gente obedece, a gente consegue enxergar a solução. Quando a gente obedece, a gente sabe
em quem a gente está confiando. Amém, pessoal? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o quê? O princípio da sabedoria é o quê? O princípio da sabedoria é o quê, igreja? O princípio da sabedoria é o quê? O princípio da sabedoria é o quê, Zé? Quer conhecer uma pessoa sábia? Quer conhecer? É se ela aprendeu a obedecer. E Paulo e os apóstolos, eles obedeciam à risca o que Jesus Cristo tinha deixado para eles. Se nós hoje também obedecermos a palavra, amém, pessoal? Amém. Não é mandamento de homens, é obedecer o quê? A palavra. Aí, meu amigo, a gente vai sempre estar com um elemento surpresa em nosso favor. A gente sempre vai estar com um elemento surpresa em nosso favor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu? Você entendeu? Então eu quero que você nessa noite, igreja, para você refletir no que eles estão dizendo. Eles entendiam que eles eram uma igreja, que a igreja do Senhor iria ser gerada através deles. E eles entendiam que para eles o que importava era apenas obedecer a palavra de quem? Para eles o que importava era obedecer aquilo que o Espírito Santo colocava para eles fazer. Se a gente colocar isso em prática hoje, a gente pode ficar seguro de que o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de João, vai ser o Deus da Zelina, da avó Catarina, do senhor Gerival, da dona Cida, do Montensi, do Cid, do José, da minha avó aí, do Lenon aí, como seu nome dele, esqueci o nome dele. Diga glória a Deus. Vai ou não vai? Vai! Fala pro vizinho, você é a igreja do Senhor, vizinho. Glória a Deus. Então a gente precisa permanecer, a gente precisa